Olá, amigos. Muito obrigada pela presença, pela confiança e pelo interesse nesse canal. Esse canal não tem propósito de monetarização, ele não tem propósito de arrumar inúmeros seguidores. Esse canal, a proposta dele é simplesmente facilitar para vocês temas relevantes para a educação que nós estamos vivendo hoje e para uma educação inclusiva, cósmica, que inclua até os reinos animais, vegetais, minerais ou seres interplanetários, porque essa última realidade já é até admitida por algum aspecto da ciência. Então é preciso conversar nisso. Nós estudamos até agora, já faz quase 2 anos, o Evangelho de Tomé, que é o Evangelho gnóstico, não canônico. E hoje, até por conta da tragédia cruel que aconteceu na Venezuela, nós vamos suspender um pouco as falas de Tomé e vamos nos concentrar em algumas perguntas. Mas como Deus, infinita bondade, coordenador, criador de todo o multi-universo, porque não existe só o nosso universo, há outros, permite tal coisa? É um castigo de Deus? Aquelas pessoas tinham que morrer daquela maneira? Gente, são questões que o próprio Tomé, claro que não respondeu sobre isso, mas encaminhou nosso pensamento para o seguinte rumo: Deus é a bondade máxima, então jamais ele iria castigar alguém, mesmo o maior facínora, mesmo o maior assassino em série, tem acolhida, tem o seu resgate controlado, alguns até isolados, como é o caso de Hitler. Deus não se ocupa de castigar, vou premiar esse, é bonzinho, aquele outro é assassino, vou castigá-lo, vou torturá-lo. Nada disso. A história é outra. Vamos ver se eu consigo uma linguagem didática. Eu já fiz uma fala sobre essa anos anteriores, tempos anteriores, quando nós falamos da tragédia aquática, vamos dizer assim, pluvial também, do Rio Grande do Sul. Então, vou ter que repetir certos conceitos. Primeiro, Deus não castiga nem premia. Segundo, nem tudo é uma questão kármica. Ele soterrou muita gente, afogou muita gente, então mereceu desencarnar. Não, nem sempre é isso. O que é então? O que é, matematicamente falando, não dá para definir, gente. Podemos levantar hipóteses. Por que do desencarne coletivo? Porque foi quase uma vila, uma pequeníssima cidade destruída. Um desencarne coletivo mesmo, tal qual no Rio Grande do Sul, tal qual no incêndio da Boate Kisses. Então, a Terra está passando para o estágio de regeneração. Nós aqui, nós mesmos, eu, vocês, os que já se foram, quer pela Covid, quer por tragédias naturais coletivas, já vencemos o nosso tempo nesse curso, nessa escola, a escola planetária denominada Terra. Nós estamos para ir para outro curso, certo? Mas para onde? Depende do bem que fizemos. Depende da religião, depende de ouvir o seu canal, depende de seguir o Chico, depende de seguir o pastor. Não depende de ninguém. Depende de cada um, de acordo com o bem que ele faz, não de acordo com a religião que ele segue, ou dos livros que ele lê, ou da fala que ele prega. Ele faz o bem sem distinção, é afável, é solidário,
Até com o reino animal, o cachorro está morrendo de calor, ele põe uma água, mas ele não põe para dentro de casa, mas ele improvisa uma casinha de garrafa PET, põe lá ração, pede para os vizinhos, enfim. O quarteirão adota esse animal, isso é o bem. Claro que para o humano, em outra dimensão. Esse vai mudar sim de escola, vai para uma escola mais evoluída e mais feliz. E o egoísta, o mal político, o assassino, o que espoliou, o que estuprou, ele também não vai ficar mais nessa escola que não vai servir para ele. Ele já teve o tempo dele aqui. Então ele vai para uma escola mais infeliz, mais triste, mais pesada, mais estéril, onde tudo vai ser dificuldade. Porque ele atraiu essa escola. Então é um problema de atração. A escola boa está aqui, os bons são atraídos para lá. A escola ruim está aqui, os ruins serão atraídos para lá. E Deus? Deus não tem nada a ver. Ele errou ou ele acertou por causa da grande lei que até a espiritualidade maior respeita, que é o livre-arbítrio. Porque todos nós passamos por um desenvolvimento muito grande de 1 a 3 anos, que a gente adquire a fala, adquire a marcha ereta, reconhece pessoas, sabe fazer operações inversas, de abrir e fechar, de tirar e pôr. Todo mundo teve a mesma oportunidade, vamos dizer assim, biológica. Mas as oportunidades vão se distanciando também, temos que fazer justiça, ao longo das condições de vida de cada um. Tem uns que lutam ferrenhamente para vencer isso, tem outros que se entregam, tem outros que se aproveitam para chegar também via meios não lícitos. Isso tudo permite esta ou aquela outra atração no tocante à nossa futura escola. O certo é que a Terra não vai mais nos servir, a não ser assim, que a gente, e isso também explica o desencarne coletivo, é uma das possibilidades, porque eu não estou aqui para fechar questão, por que existe, nem ninguém poderia fechar questão. A causa maior é geológica, geográfica, sim, é até climática, sim, dependeu de políticas públicas, sim, mas não é a única causa. Nós voltamos para esse tipo de lugar sujeito a intempéries naturais por alguns motivos. Por exemplo, temos aqui um afeto, um grande amor, que vai sofrer muito com o que ele vai passar e precisa da nossa mão forte. Então, nós combinamos quando a gente nasce, eu já falei N vezes aqui que ao nascer, a maioria de nós que não errou demais e enlouqueceu, planeja junto com os mentores as condições, o tempo de vida que quer ter, o dia que precisa nascer, onde precisa nascer e onde ele vai ficar. Um grande afeto nos prende aqui. Geralmente é caso de pai, mãe, que segue seu filho, o filho segue o pai e a mãe, nesse trânsito tão difícil que é uma tragédia coletiva. Uma das causas é essa, é a escolha própria do livre-arbítrio. Aí quando ele não tem mais o livre-arbítrio, aí essa equipe responsável por reencarnação planeja o melhor para ele. Não, ele vai nascer em tal dia, em tal época, em tal lugar, que é a escola mais benéfica para ele se desenvolver. São possibilidades. Uma outra possibilidade, essa sim, foi o que aconteceu conosco lá na Atlântida. Nós viemos do sistema de Capela, uma civilização muito avançada, conhecia até as leis de desintegração da matéria, de bomba atômica. Encarnamos na Atlântida. Nossa ambição por poder, nossa ganância
Foi de tal forma que não é que nós conseguimos de novo reinventar a bomba atômica numa região que fica entre a África e aqui a costa brasileira, Caribe, e destruir toda a Atlântida. Aí o que fizeram os mentores? Aí essa civilização destruidora, predadora por natureza, não tinha mais condição de reencarnar nesse ou naquele planeta, a não ser na Terra, no meio dos neandertais. Para quê? Para ter a sua inteligência parcialmente encoberta, mas bastante clara para propiciar facilidade e utilidades para os neandertais. Já vivemos tragédias coletivas, verídicas, que a ciência já nos aponta. E então, como sou professora, eu não consigo me desligar do ser professora. Eu não sei se professora é um ser, se o ser é a professora. Eu vejo sempre assim, que o lado maior é a didática. É bom para aquele aluno, mas como que a morte dele pode ser boa? Mas pode. Ele pode ter ido para uma colônia, por enquanto eu acredito que todos da Venezuela, pelo susto, devem estar em colônia, porque é certo que o maior facínora, o animal, o vegetal, tem as suas colônias. Cachorro costuma até sair da colônia para visitar o ex-dono. Cachorro, o André Luiz conta, André Luiz Espírito, que escreveu através do Chico, a matilha de vira-lata que ia no umbral grosso, ajudar os de luzes, resgatar quem estava em condição. O mundo não termina com a morte física. O mundo tem várias dimensões, mais de 17 dimensões. A gente fala até a 7ª, 8ª, a 9ª. Mas é que a nossa inteligência não dá para conceber uma vida que seja a luz. Sabe a luz elétrica? Quando atingirmos determinadas dimensões, mas onde fica esse lugar? Não fica, tudo é interligado, mesclado. A gente percebe de acordo com a evolução do espírito. Porque há ensinamentos que nossa inteligência, principalmente aqui o terreno, ou terráqueo, não consegue apreender. Por exemplo, a ideia de Deus. Quantos não falam para mim, mas eu não entendo que ser é esse Deus? Onde está Deus? Aí eu lembro de Tomé e falo, dentro de cada um. Jesus falou que nós íamos ser como deuses, à medida que a gente tivesse luz. Se você quer imaginar Deus uma luz, imagine sim, esse ser luminoso com a luz tão forte que te cega, se você conseguisse vê-lo. Então a gente vai muito até na 7ª dimensão, vai muito não, conseguimos chegar até a 9ª. Na 5ª, os grandes artistas, inventores, cientistas tiveram um bom estágio. Tem peças, principalmente de Beethoven e Mozart, que conseguiram essas peças, através da mestria desses dois gênios, captar acordes nascidos na 5ª dimensão. Acordes. Nem uma partitura, nem a metade da partitura eles conseguiram. E eram gênios. Mas gênios, o Beethoven morreu de tanto destempero com bebida. Mozart também. Como é que eles podiam ser gênios? Uma coisa é o sentimento, é a força de vontade. Outra coisa é a sensibilidade para captar essa estação, vamos chamar de rádio, de televisão, esse canal de televisão, esse canal de internet chamado 5ª dimensão. Hoje, essas pessoas da Venezuela, assim como as do Rio Grande do Sul e outros lugares de catástrofe, porque tem lugar no mundo que morre estupidamente e massivamente por questões de guerra. E guerra para quê? Para vender arma.
para tomar posse, explorar diamante, ouro, minerais raros, as terras raras. Estão morrendo assim. Todos estão abrigados em colônias e os mais feridos, porque eles partem ainda com o peso dessa matéria física, então eles percebem ainda feridos em hospitais, todos, inclusive os animais que ali pereceram. E outro ponto muito positivo das tragédias coletivas, não que eu estou fazendo apologia a uma hecatombe, gente, pelo amor de Deus. A gente vê nações diversas, como nós vimos aqui no Brasil com o Rio Grande do Sul, a maioria dos estados socorrendo o Rio Grande do Sul, há muitas nações socorrendo a Venezuela, mandando enfermeiro, mandando gênios, mandando dinheiro, mandando tendas, água. Esse é o lado positivo. Ah, mas é uma vez só que eles fazem? Gente, tem gente tão assim, imiscuído no dia a dia, nessa necessidade da gente prover o dia a dia, que uma vez para eles serve para refletir por muitos anos. Cada qual é cada qual, é uma personalidade diferente. Então eu acho que é assim, vamos deixar claro, Deus não mandou vir terremoto não, nem nada, nem guerra, nem nada que destruísse massivamente. Deus não castigou e falou, vamos, vocês todos, vão para lá que vocês já estão na hora de desencarnar. Ele não fez isso também não. Pode ser que alguém foi lá assim, por ter planejado construções civis, pontes, arranha-céus, de maneira duvidosa, querendo economizar material, mão de obra barata e incompetente. Pode ser. Seria justo, nesse caso, que ele fosse atraído para esse local tão perigoso, porque ali passa forças tectônicas. O sul da Itália, já aconteceu isso, a Itália é célebre na questão de Pompeia. Enfim, essa região, Portugal no século 1718, sofreu uma destruição em Lisboa quase em massa, de terremoto seguido por tsunami. Pode ser. Ela foi atraída para lá porque ela acordou com os mentores que planejaram a sua reencarnação, que ela precisaria resolver isso logo. E ela mesma achou que o melhor fosse esse remédio forte e brutal, que é perecer de repente numa hecatombe. Não podemos fechar a questão. Podemos fechar a questão que não é obra de Deus. Pode ser obra humana. Pode ser. Porque hoje, certas civilizações já têm detectores de movimentação energética das placas tectônicas e põem sua população em melhores condições de resistir. Nesse caso, sim. A tragédia foi também, além de causas naturais geológicas, causas de omissão, de negligência de políticas públicas e mesmo científicas. Meus amigos, eu vou ficar por aqui. Muito obrigada pela atenção. Oremos demais pelo nosso país, oremos demais pela Venezuela, pelo Rio Grande do Sul, que é tão afetado também em questões de chuva, enchentes, enfim, oremos pela humanidade, oremos pela animalidade, pelos vegetais, pelos minerais, pelos elementais da natureza, pelo reino angélico e dévico, que evolui sim, não de acordo com os padrões da evolução humana, mas evolui dentro do reino deles. Muito obrigada. E termino como quem? Como Paulo de Tarso.
o grande profeta, que teve lá a sua depuração perispiritual que o cegava no fanatismo religioso e obscurecido, muita luz. Vocês andem como filhos da luz, porque aquele que anda imprime sinais por onde passa. Gratidão.